Depois disso, né, a GV nos propõe uma questão sobre Terra em Transe, o filme de Glauber Rocha, né? E pede aquilo que nos parece, né, se não o mais evidente do filme, ao menos aquilo que de mais importante, de fato, é alegorizado pelo filme de Glauber. Um filme que pertence lá ao Cinema Novo e que, feito em 1967, faz uma referência direta com as suas alegorias ao momento de construção de toda uma política populista no Brasil e que nasce já no governo Vargas e que depois se perpetua no momento da redemocratização do Brasil pós-Vargas e pós-guerras e que, entretanto, vai encontrar a sua agonia como tendência política, como modo de organizar a política no governo de João Goulart. É importante citar que no governo de João Goulart havia uma certa aproximação entre intelectuais convencidos pela esquerda política e convencidos muitas vezes do processo revolucionário. E, então há essa proximidade com estes governos populistas, no caso, por exemplo, João Goulart. Assim, o filme alegoriza esse momento de ascensão e construção do populismo até chegar, quem sabe, ao seu auge e falência, que representaria então o momento do golpe militar contra João Goulart em 1964 e a instauração da ditadura militar. É nesse sentido que o filme então mostra-nos a agonia do poeta e do intelectual Paulo Martins, que fugindo de uma barreira militar diante de um golpe dado no país imaginado, de um país que é um país interior, como diz o texto de Glauber, Eldorado. Nesse país que alegoriza toda a América Latina, e mais especialmente o Brasil, o intelectual Paulo Martins tenta fugir do governo populista quando não há mais acordo entre pegar em armas para resistir ao golpe militar proposto por Porfírio Dias ou a renúncia. Não há o interesse do populismo em partir para a luta armada ou para a resistência armada, então o poeta foge do palácio do populismo representado por Felipe Vieira e nesse momento é que ele vai enfrentando uma barreira militar, ser ferido e vai entrar no seu momento de transe, no seu momento de agonia. Esse momento de agonia e transe desse intelectual Paulo Martins representa de fato um momento de agonia, de transe do governo João Goulart e especialmente representa então esse governo que agonizava em função da atuação militarista, né, que derruba o governo Goulart e assume então o poder na ditadura de 64. Então o filme, apesar de alegorizar essa situação mais específica do Brasil, é tomado, né, como leitura de outras situações semelhantes que se deram em outros países sul-americanos, já que o início do filme acaba fazendo-nos perceber que a situação era muito mais metafórica, mais alegórica, um pouco mais generalizante, e que se aplicaria não somente ao caso brasileiro, como também se aplicaria a outros casos da América Latina. Muito bem, essa relação então entre a agonia do poeta, certo? Que rompendo com o populismo e não conseguindo mais o seu desejo de fato estabelecer, resistir, né, a partir da luta armada contra o golpe militar, essa agonia e, por outro lado, a ditadura militar instaurada à força, é que está principalmente mostrada no filme do Glauber. Muito bem. E, por último, a GV propõe, então, uma análise do objeto flag do americano da pop art Jasper Johns. Pede-se, então, na questão que se pudesse relacionar o movimento pop art, certo? Aproveitando, então, ícones de massa com o objeto flag do Jasper Johns. A ideia parece ser a seguinte: o movimento pop art ele parte, né, dos dadaístas, das vanguardas europeias, e os dadaístas tinham como principal mecanismo de produção
o que chamamos de readmade, uma espécie de releitura crítica de objetos consagrados ou de ícones já muito bem estabelecidos e valorizados no inconsciente coletivo e na história, então, das sociedades. No caso, por exemplo, nós temos a bandeira americana, né, no objeto de Jasper Johns, tomada, então, desse inconsciente coletivo como uma representação, então, do modo de vida americano e da política americana no mundo. E o Jasper Johns, ele relê essa bandeira americana, que ele toma desse imaginário coletivo, né? E como é que é essa releitura? A técnica pode explicar, então, muito bem o que ele quis dizer ou quis fazer. A partir, então, de uma técnica chamada encáustica, o Jasper Johns, ele pinta com cera quente e pigmentos sobre uma tela feita de madeira e recoberta por jornais. Esses jornais são especiais. Ele faz o fundo com notícias de jornais que evidenciam a atuação do imperialismo americano no mundo. Depois, então, ele dá o fundo branco e por sobre esse fundo branco e sobre este subfundo, né, dos jornais e das notícias do imperialismo americano, ele pinta, então, a bandeira americana. Ele não a pinta exatamente como é a bandeira americana. Ele faz uma modificação na disposição das estrelas, não reconhece dois estados americanos, são os dois estados não contínuos do território americano, e quando então se olha mais de perto aquela bandeira, consegue-se perceber até um pouco na transparência daquele fundo branco, que apesar de ter uma tinta grossa, já que em cera, né, cera quente, ainda dá para se ler algumas coisas do jornal e, ao mesmo tempo, ainda dá para se perceber que não é a bandeira exatamente norte-americana, é um objeto de arte. Então, essa ideia de refazer a bandeira americana como objeto de arte e devolvê-la a público como objeto de arte e não como ícone, e repensando esse ícone, discordando de alguns aspectos desse ícone, e usando esse ícone para se rediscutir criticamente o próprio modo de vida americano, rediscutir crítica, até ironicamente, sarcasticamente, a atuação imperialista americana no mundo, é que faz desta obra uma releitura, certo? Do que a questão de ser a não criatividade da massa e até a não criatividade do povo. Então, o artista se aproveita desse ícone que estava colocado como um inconsciente coletivo, então não criativo, e rediz esse objeto de uma maneira mais crítica, reposiciona esse objeto para que ele seja relido e agora pensado. Não agora de modo inconsciente, mas traz ao consciente a possibilidade de uma rediscussão, de uma recolocação desse ícone de uma maneira mais crítica. Então, a permissão ao questionamento é que me parece traz como grande novidade a pop art. Questionar aquilo que parecia tão óbvio, questionar aquilo que já não era mais objeto do pensamento ou da própria discussão. A bandeira brasileira perde, a bandeira americana. A bandeira americana perde, então, esse caráter de ícone e se recoloca como objeto de arte e como questionamento do modo de vida americano e da política imperialista americana. É isso. Uma prova, então, como disse no começo, que esperávamos, né? E essa é a nossa sorte, uma prova que discutimos anteriormente, cada uma dessas questões, e que eu espero ter sido tranquila para todos os vestibulandos. Então, ficamos por aqui, né? Boa sorte e uma boa noite e até breve.